Hello, how are you? Olá, como vai você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre como estudar para a prova de inglês. Veja que é fácil. Você não precisa ler tudo em inglês, você não precisa entender o que os nativos falam e você nem precisa ser fluente na língua. Vamos aprender de uma forma simples a resolver essa prova da melhor maneira. Nesse vídeo veremos os tipos de questões mais comuns que caem em provas de concurso, o vocabulário utilizado nessas provas e cognatos verdadeiros. Lembre-se que essa aqui é a parte 1 desse artigo. Não se esqueça de conferir o vídeo da parte 2. Vejamos quais são os tipos de questões mais comuns que caem na sua prova de concurso. A gente pode classificar as questões da prova de inglês em 3 tipos diferentes. Questões que vão exigir que você identifique partes específicas do texto, questões que vão exigir uma compreensão crítica do texto ou de parte de um texto, e questões que vão pedir para você localizar elementos gramaticais ou um vocabulário específico. Geralmente, nas provas de concurso de inglês, essas 3 questões aparecem de forma ampla. É preciso que você lembre-se que o vocabulário utilizado em provas de concurso pode ser um pouco mais refinado e exigir um pouco mais de você. Então veja que o vocabulário, além de ser refinado, pode ter cunho técnico e pode ser considerado complexo. Mas não se preocupe, neste vídeo vou te dar algumas dicas para você lembrar de palavras ou expressões difíceis, ou palavras e expressões novas que você ainda não teve contato antes. Por isso é importante que você anote, construa seu glossário pessoal, anote as palavras novas ou difíceis, escreva a definição delas e escreva uma frase contendo essa palavra nova ou essa palavra difícil. Veja o exemplo a seguir. A seguir, eu vou mostrar para você um exemplo de como montar esse glossário pessoal. Você pode utilizar o seu telefone, você pode utilizar o seu computador ou você pode utilizar um caderno. Anote a palavra, anote a classificação gramatical daquela palavra e o significado, tanto em português quanto em inglês. E além disso, logo abaixo eu recomendo que você anote também uma frase que contenha essa palavra. Vamos ver o exemplo na tela. Glossário pessoal, a palavra em questão é weekend, que significa sábado e domingo, ou seja, final de semana. Essa palavra é um substantivo, ou noun, e logo abaixo eu escrevi uma frase contendo a palavra weekend. The course ends next weekend. O curso termina no próximo final de semana. Viu como é fácil começar a construir o seu glossário pessoal? Se você fizer isso para todas as palavras que você considera importantes, para as palavras que você considera que são difíceis e para aquelas novas que você ainda não teve contato, tenho certeza que vai ser muito mais fácil lembrar dessas palavras e expressões na hora que você estiver fazendo a sua prova. Existe uma técnica chamada decomposição de palavras, que também pode te ajudar a resolver a sua prova de uma maneira mais rápida e eficiente. Nessa técnica, nós vamos identificar que uma palavra pode ser formada por 2 ou mais palavras. Vamos utilizar a mesma palavra que vimos lá no nosso glossário pessoal, a palavra weekend. A palavra weekend é formada por 2 palavras, week e a palavra end. A palavra week significa semana, a palavra end significa fim. Portanto, a palavra weekend significa final de semana. Viu como é fácil você decompor as palavras em inglês? Neste caso, vimos que a palavra weekend é formada por 2 outras palavras, a palavra week e a palavra end. A palavra week significa semana, a palavra end
significa fim, final de semana. Então, mesmo que você não lembre que weekend significa exatamente sábado e domingo, você consegue, olhando para a palavra e decompondo ela, entender que a palavra weekend significa final de semana. Além de falar do vocabulário e além de falar dos tipos de questões que aparecem com mais frequência nas provas de concursos de inglês, nós vamos falar também dos cognatos verdadeiros, que são palavras amigas. Por que elas são amigas? Porque elas possuem a mesma etimologia em inglês e em português. Ou seja, elas têm a mesma raiz e muito provavelmente têm a grafia idêntica ou grafias muito semelhantes. Por isso é fácil identificar elas na língua inglesa. Essas palavras são consideradas amigas, pois elas têm o mesmo significado, tanto em português quanto em inglês. E elas chovem na sua prova, pode ter certeza. Portanto, os cognatos verdadeiros são palavras amigas, têm grafia idêntica ou muito parecidas e correspondem a até 30% da sua prova. 30% da sua prova é um percentual bacana. Tenho certeza que essas palavras vão te ajudar a entender o que o item está exigindo de você e a achar a resposta correta de uma maneira mais eficiente. Vamos ver alguns exemplos. It's a comedy movie. É um filme de comédia. Nesse exemplo, a palavra comedy é o nosso cognato verdadeiro, que significa comédia em português. Elephants are the largest land mammals. Elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Neste exemplo, a palavra elefantes é o nosso cognato verdadeiro, ou seja, a nossa palavra amiga, que tem o mesmo significado em inglês e português. Important rules must be obeyed. Regras importantes devem ser obedecidas. No último exemplo, a palavra important é a nossa palavra amiga, é o cognato verdadeiro, pois possuem o mesmo significado em português e em inglês. Agora vamos ver uma questão de prova e identificar a palavra amiga, o cognato verdadeiro, que vai nos ajudar a resolver esse item. Read the sentence below. Leia a oração abaixo. The results of the experiments are different. Os resultados dos experimentos são diferentes. Você já consegue localizar, apenas lendo o enunciado, o cognato verdadeiro? Eu acho que sim. O cognato verdadeiro, nesse exemplo, é a palavra different, diferentes. The underlined word is a true cognate. A palavra sublinhada é um cognato verdadeiro. Portanto, o item está correto, porque a palavra diferente em inglês e em português tem o mesmo significado e possuem grafias muito semelhantes. Viu como é fácil localizar essas palavras na questão da prova? E vai ser mais fácil ainda quando você construir o seu glossário pessoal. A partir dele vai ficar muito fácil lembrar de palavras novas e difíceis ou de expressões novas e difíceis. Chegamos ao final do nosso vídeo. Thank you very much. Muito obrigada!